Fala galera, graça e paz, tudo bem? Bom, eu sou o pastor Cleide Santos, tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Fique comigo aí, porque Deus vai falar no seu coração. Bênção de Deus, bênção, estamos de volta. Quero falar com você de uma palavra muito tremenda, irmão. Há muito tempo eu estava querendo, na verdade, falar essa palavra aqui, dividir essa palavra com você. E hoje Deus nos deu a oportunidade de estar dividindo essa palavra, né? Eu quero ler um texto na Bíblia que diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizeste tu, somos livres? Irmão, essa palavra aqui, ela sempre me confrontou. Nossa, desde quando eu aceitei Jesus e aprendi essa palavra, na verdade, essa palavra sempre me confrontou por alguns motivos que eu quero dividir com você, que talvez você também esteja sendo confrontado por essa palavra e como eu também andando por alguns caminhos, né? E às vezes a gente perde a noção daquilo que é certo, aquilo que é errado na medida da palavra, que eu quero dizer. O que eu vou falar aqui, muitas coisas que eu quero dizer, é uma opinião minha. Isso não é uma regra, mas é uma opinião minha, que eu tenho adquirido sobre isso. Talvez você não concorda ou não concorda, também não tem problema nenhum. Essa palavra aqui, ela fala sobre Jesus nos libertar. A gente tem que pontuar um pouco essa palavra para a gente começar a entender o que é que Jesus veio nos libertar. Porque nós começamos a palavra, nós começamos dentro da casa do Senhor, aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, começamos a caminhar com Ele, e algumas igrejas ela tem suas doutrinas de roupa, outras não, né? Algumas igrejas têm princípios ou doutrinas de alguma coisa e outras igrejas com coisas diferentes. Então, irmão, quando nós começamos a andar com o Senhor, nós somos introduzidos, ou pelo menos é introduzido aquele princípio ou a doutrina da igreja que nós estamos dentro de nós para nós permanecermos. Até aí não tem nada de errado, porque nós somos livres e nós escolhemos onde que nós queremos congregar. E de maneira nenhuma que eu vim falar mal de igreja, de noiva, não é o que eu quero fazer, não é meu perfil, porque sou noiva de Cristo, e quem sou eu para falar mal da noiva de Cristo? O caso é, irmão, que quando nós prestamos atenção nessa palavra, nós às vezes pensamos, como eu falei agora esses dias na igreja, que nós começamos a achar que ser liberto por Jesus e conhecer a verdade, na verdade, é aceitar Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, a impressão que dá é que nós conhecemos a verdade. E isso, na verdade, irmão, pode parecer redundância que eu estou falando, não é uma grande verdade. Não que seja mentira, mas nós estamos na metade de uma palavra, na metade de uma verdade. Quando nós conhecemos Jesus, é o princípio de um caminho da verdade. Jesus, ele começa a nos ensinar, a nos lapidar, a nos doutrinar, a nos santificar, né? Na verdade, a nos lavar e a nos santificar, para que nós possamos ter uma vida totalmente regrada e levada naquilo que Deus quer. Talvez o maior problema que nós temos com essa verdade é que quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ser ser levado para dentro de algumas regras, princípios. A palavra de Deus, ela tem regra, e ainda também tem a regra da igreja e muitas das vezes a regra de nós homens, que criamos a nossa própria verdade.
Quando eu falo isso, muita gente às vezes fica chateada, às vezes discute comigo, pô, pastor Creito, eu não concordo, porque quando a gente aceita Jesus, nós somos libertos na mesma hora. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero, quando eu falo isso daqui, eu falo com muito carinho, porque nós temos que começar a pontuar a verdade. Que verdade é que você foi liberto? Eu fui liberto do vício da cocaína. Parabéns, irmão. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha fazer algo extraordinário sobre a tua vida. O problema é que muitas pessoas são libertas de um vício e começam a ter outro tipo de vício, né? Porque o vício do café, né? Talvez você... o vício do café, vício de refrigerante, vício de algumas coisas na televisão, né? E a Bíblia, ela quando ela nos nega algumas coisas, ela não nega um assunto, ela nega em todos os assuntos, né? Então a gente tem que começar a tentar entender um pouco disso, porque senão, irmão, a gente acha que tudo é normal. Você quer ver uma coisa, irmão? Eu sou pentecostal, eu não sou de uma igreja tradicional, e eu sou pentecostal. E no nosso meio pentecostal ela tem um problema, porque você vê muita gente entregando revelação, profecia, e chega aqui fora a pessoa, ela às vezes faz fofoca, ela enfim, muitas coisas que confundem a cabeça de quem está lá dentro e fala, pô, mano, é esse. E se criou uma imagem dizendo, só vai ser usado quem é santificado. E não é, irmão, porque dom é irrevogável. Talvez no dia que você recebeu o dom, talvez o dia que uma pessoa recebeu o dom, você estava no auge, andando bem com Jesus, mas depois por algum problema caiu, por algum problema não está muito bem, não está legal na fé, o dom é irrevogável, o dom continua com você. Então isso confunde a cabeça de muita gente, porque na verdade liberta, irmão, quando a gente olha para Deus. A palavra talvez que nós deveríamos ler é essa, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus não era prendido em nada, ele era desprendido de tudo para poder nos salvar. Jesus, quando veio, você sabe da história, Jesus passou pela cruz como homem, né? E uma das coisas que Jesus, com a força, com a fragilidade do ser humano, Jesus falou: Pai, por que me abandonaste? Mas logo depois ele falou com Deus, né? E a gente vê que o Deus voltou para dentro dele, né? Quando a gente fala o Criador, né? Estava dentro dele de novo e ele conseguiu suportar. Irmão, quando nós começamos a entender um pouco quem é Jesus, nós vamos começar a conhecer de fato a verdade. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele disse assim: olha, quer me seguir? Quero. Então você vai negar a si mesmo, vai tomar sua própria cruz e vai me seguir. Negar a si mesmo, querido, é tirar todo eu, toda soberba, toda vaidade, tudo aquilo que é teu sonho, tudo aquilo que é tua vontade, tudo aquilo que você acha que é certo, tudo aquilo que você acha que é errado, pegar tudo e jogar na lata do lixo e viver somente a vontade de Deus. Né? Quando Jesus ele fala de ir para a cruz, ele está falando o quê? Ele está falando, irmão, para onde Jesus pegou a cruz e foi? Foi para a morte. Ele está dizendo, irmão, bem claro, que se você e eu quisermos seguir ele, primeiro, nós temos que negar nós mesmos, a nossa natureza, para que nós possamos morrer, a velha criatura, para nascer um homem, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura diante da presença de Deus. Então a gente começa a entender as verdades, e há algumas discussões sobre verdade, que as pessoas trazem isso para dentro da igreja, que eu confesso a você que eu não acho legal, não acho bacana, eu não acho interessante trazer isso para dentro da igreja. Alguma discussão que, na minha opinião minha, é uma opinião minha, uma verdade que eu tenho, e eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas é uma opinião minha, dizendo que algumas discussões são desnecessárias, só faz confundir a cabeça de um novo convertido, né? Porque eu, quando entrei dentro da igreja, eu era novo convertido, né? E uma das coisas que mais me confundia era debate, ainda que eu já participei de vários debates em rádio, como a Rádio Melodia, etc. Mas às vezes confunde, porque cada um dá uma opinião e a gente não sabe quem está falando a verdade e quem não está. Então a gente começa a olhar isso e eu resolvi trazer essa palavra, uma revelação que Deus me deu muito grande sobre isso, sobre discussões dentro da igreja,
né, sobre aquilo, quem que está certo, quem está errado, e a gente começa a ver que ninguém acaba não estando certo, né? Porque Jesus ele é o nosso Redentor e é Ele que nos mostra caminho. A Bíblia ela vai falar que o Espírito Santo de Deus é o único que convence o homem do seu próprio mal. E esse mal, às vezes, irmão, muitas das vezes esse mal ele continua dentro de nós. E se nós não matarmos ele grita alto de uma tal maneira que a gente pensa que é a voz da verdade, que é a voz da razão. Eu queria ler em Oséias capítulo 6, ele diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia ressuscitará e viveremos diante dele. Então conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, e a sua saída como a alva é certa, ele nos virá como chuva seródia que regue a terra. Querido, talvez você fique pensando: pastor, como é que eu faço para conhecer a verdade? Irmão, essa palavra aqui, eu gosto muito dessa palavra, principalmente essa frase que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Talvez muitas pessoas ela erra aqui, que ela conhece Jesus de fato, e eu não estou discutindo isso. A minha discussão é em prosseguir em conhecer Jesus. É muito fácil você entender isso. Imagina uma pessoa que é apresentada a você, ou você é apresentado a uma pessoa que é do teu interesse, você conhece essa pessoa, né? E também até do interesse da outra pessoa. Mas se uma dessas duas pessoas, seja você ou a outra pessoa, começar a não querer conversar, pega no dia mal, que você não quer conversar, o que você vai fazer? Você vai entender que aquela pessoa não quer mais intimidade e vai parar por aí. Irmão, muitas das vezes somos nós com Jesus. Nós começamos a falar com Jesus quando a gente começa a querer pegar um diálogo, pegar intimidade, e por nós acharmos que Deus não está ouvindo a nossa oração e não está respondendo, nós começamos a parar o diálogo com Ele. E isso, o que nos gera? Nos gera uma falta de intimidade, porque o que vai gerar intimidade é o nosso diálogo todos os dias com o Senhor. E por que eu gosto muito dessa palavra? Porque ela fala: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não temos como conhecer e não conhecer Jesus. Essa é a verdade. Quando você conhece a verdade, você prossegue em conhecer a verdade, para que essa verdade entre nós e faça verdadeiramente uma grande mudança. O outro versículo que eu queria ler com você, irmão, é um versículo muito tremendo. Eu estou procurando aqui, que diz assim, João 15 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamarei de servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho-vos chamado como os amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vai dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vou-lhes conceda. Irmão, essa palavra aqui é muito tremenda, e eu queria que você prestasse bem atenção nela, porque ele fala assim: não foi quem maior amor é esse de dar a vida para os seus amigos. Aí depois ele fala assim: olha, já não chama você de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, chama você de meus amigos, porque eu tenho feito você conhecer tudo que meu Pai tem me dito. Isso aqui é tremendo, irmão. Conhecimento. O que é conhecimento? Quando você conhece algo que faz a tua mente abrir. É a verdade que ele está falando. É os princípios básicos daquilo que a Bíblia ela fala, sem interpretação de homem nenhum, daquilo que Deus fala. Quando Deus ele fala disso, ele está falando: amarás o teu Deus com toda a tua força e teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses sejam os dois princípios, irmão, que não tem interferência de homem, que não adianta a gente falar isso, falar aquilo, porque isso está explicado por si só. Né? E o outro versículo que eu quero ler você em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Purificai o vosso coração. Chegai a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo.
Ele está falando de quê? Tem hora que você quer, tem hora que não quer, tem hora que a gente quer, tem hora que não quer. Ele está falando, acaba com isso. Isso daí não vai chegar a lugar nenhum, isso daí tem que mudar. Não adianta, tem que mudar isso daí. Eu tenho algo com a tua vida, mas tem que chegar perto de mim, você tem que se aproximar de mim. E quando você se aproximar de mim, automaticamente vai ser lavado o teu coração. Seus pecados, desculpa, vai ser lavado as suas mãos e você vai ser livre dos seus pecados. João 15, 5, ele diz assim, eu sou a videira e vós é a vara, Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara que secara, e os colhe e lança no fogo, e ardem. Se os vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. E vem de novo. Irmão, não adianta, a palavra é a verdade. Que palavra? A palavra é os princípios daquilo que Deus faz. Eu não estou falando para você não seguir o teu pastor na doutrina, estou mexendo aqui no microfone, que o pastor colocou na igreja, muito pelo contrário. Eu estou falando que se você está aí, você tem que seguir. Porque um dos princípios básicos, irmão, é respeitar a sua autoridade. Seja ela eclesiástica, seja ela governamental, seja ela no teu emprego, seja a direção que for, a autoridade que está sobre a tua vida, sobre nossas vidas, nós temos que obedecer. Porque quando nós quebramos uma autoridade, irmão, nós somos desobedientes, automaticamente nós quebramos um princípio que é a aliança. Eu quero te explicar algo aqui, eu vou trazer uma mensagem aqui também sobre aliança com Deus. Mas deixa eu te falar algo aqui. Toda vez, irmão, que você e eu quebrarmos alguma aliança, seja no emprego, seja no seu casamento, seja com o seu pastor, seja, enfim, você quebrar uma aliança, está quebrando uma aliança com Deus. Porque não existe nenhuma autoridade se não for instituída por Deus. Então toda autoridade instituída por Deus está de acordo com Deus. E a gente tem que entender isso, porque isso é bíblico. Então toda vez que você quebra, você está mais longe de Deus. Deus falou para Josué, medita nessa palavra, se possível, de dia e de noite, para que dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda. O que a palavra de Deus está dizendo? Querido, medita na palavra, para que dela não desvia nem para lá nem para cá, nem para o certo nem para o errado, só você seguir. A roda, irmão, já foi inventada, e nós não temos que inventar nada, nós temos que seguir o fluxo daquilo que Jesus nos deixou. E outra coisa que eu queria trazer para você também, outro versículo, não, na verdade é só esse. Eu quero ler um texto, né? Não é um poema, mas é um texto. Deixa eu beber uma água aqui. Desculpa, irmão, sei que é gravado, mas eu não consigo ficar sem água. Eu escrevi um texto, não um poema, eu queria compartilhar com você. Com quem está a verdade verdadeira? Começa assim, é da minha autoria. Com quem está a verdade? Com Cristo ou com os fariseus? Com os da direita ou com os da esquerda? Humilhação ou exaltação? Prosperidade ou pobreza? Tradicionais ou pentecostais? Doutrina ou suave? Avivamento ou meninice? Quem está certo? Qual é a verdade? Julgamento ou crítica? Ou apontamento? Igreja ou não precisa mais ir à igreja? Dízimo ou não precisa mais dizimar? Pastor ou coach? Oferta para pregar e cantar ou um cachê simbólico? Bloco de carnaval do mundo ou bloco de carnaval evangélico? Tatuagem ou comer carne de porco? Academia ou glutonaria? Quem está certo? Com quem está a verdade? Vício de cigarro, cocaína, maconha, etc. Ou vício de comer e beber Coca-Cola e etc. Obedecer o pastor ou não precisa mais obedecer o pastor? Fofoca ou só um comentário? Mentira ou só uma brincadeira? Pecado ou Deus sabe de todas as coisas? Talvez todas essas coisas estejam certas
e sejam verdade. O problema é quando a minha verdade se torna absoluta, ela já não é mais a verdade de Cristo, pois a verdade de Cristo é leve e suave, branda, amorosa, cheia de compaixão. A verdade que nós que não somos nenhum tipo de heróis, não salvamos ninguém. O que deveríamos estar fazendo é falar quem liberta, e não do nosso jeito, não nas nossas forças, mas devemos também de fazer uma força tão grande que fazemos a nossa própria renúncia, pois isso está pautado o Evangelho, renúncia e amor. Quem está certo? Esse dia tem uma discussão muito grande entre duas pessoas e eu acabei chegando na hora. A discussão foi estavam discutindo algumas coisas, né, na verdade, e até quando ficou um pouco áspero eu me meti são duas pessoas queridas, e a discussão era novela de uma determinada emissora, né, não podia ver que era coisa do diabo. Eu também não estou dizendo que não é, só que aí também de carnaval, de time, enfim, sobre idolatria. E quando eu consegui acalmar os ânimos, vieram me perguntar: pastor, o que o senhor acha? Eu falei: quem está certo? Aquilo que a gente não pode ver novela de uma determinada emissora que é coisa de Satanás, mas vemos a Netflix que passa também séries que passa determinado coisas, palavrões, sexo, etc. Quem está certo? Quem está certo? Aquele que faz idolatria a uma escola de samba, uma camisa de escola de samba, ou aquele que idolatra o seu time do seu coração? Quem que está certo, irmão? Está todo mundo errado? Está todo mundo certo? Está todo mundo vendendo uma bandeira ou não tem nada a ver? O problema, irmão, que talvez você falou assim, não tem nada a ver, e eu até concordo com você, até uma questão, uma única questão. Isso não teria nada a ver se isso não tivesse trazendo discussão entre eu e você, não tivesse trazendo discórdia entre eu e você, se não tivesse trazendo inimizade entre eu e você, porque aquilo que Deus pregou, aquilo que Jesus mandou, chama comunhão. Eu tenho uma aliança com você e você comigo, e nós temos uma aliança com Cristo. E um time de futebol, uma escola de samba, discussões bobas, por causa do meu ponto de vista, não pode de maneira nenhuma quebrar essa aliança que Deus fez entre eu e você e eu. Que Deus possa te abençoar nessa palavra, que o Senhor possa enriquecer teu coração. Medite nessa palavra, ore ao Senhor e lembra somente dessa palavra que eu quero falar aqui com você. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amarão mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que o fez mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas que pratica a verdade e vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Querido, quem é por nós não é contra nós. Então, quero fazer um apelo a você, meu irmão, minha irmã. Se você é da igreja A, se você é da igreja B, se você é da igreja C, não importa. Não discute por causa disso. Não discute cada ponto de vista. Vamos para a rua ganhar alma para Jesus. Vamos ser a luz que ilumina o mundo para que essas pessoas que estão em trevas venham conhecer o nome de Jesus. E olhem para nós e vejam como nós somos diferente, não na roupa, mas se você usa, bênção de Deus. Eu estou falando diferente no nosso agir, no nosso amar, no nosso falar, no nosso ouvir e no nosso comportamento. Bem, eu quero orar por você. Deus,
Abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora, que eu espero que essa palavra não traga nenhum tipo de confusão para a vida dela, muito pelo contrário, mas que o Senhor venha falar tremendamente no coração dela, instruir ela para que ela faça o melhor e dê fruto, conhecendo a verdade verdadeira, que é Cristo, mas uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Porque a verdade não é só conhecer o nome, mas conhecer o relacionamento, a pessoa. Então que o Senhor possa abençoar essa pessoa hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. E se você puder compartilhar, compartilha aí. Se puder dar um joinha, um ok, fica aí, me ajuda aí, tá bom? Sempre eu falo uma coisa, aonde eu não vou, você vai. Quem eu não conheço, você conhece. E todos nós juntos estamos falando do amor de Deus.